Olá! Antes de começar essa aula, eu quero te passar uma instrução rapidinha para uma melhor experiência enquanto você assiste o vídeo. Aqui do lado da tela você vai ver aonde você pode clicar. Vai ter uma engrenagemzinha. Se você clicar nela, você pode aumentar a velocidade do nosso vídeo. Eu te aconselho a ouvir em 1.25. Você não vai perder nada e vai ser super prático. A minha segunda dica é que todas as recomendações que a gente passa estão sempre aqui embaixo na descrição. Então é só você clicar, expandir e ver tudo que a gente passou por lá. Todos os links úteis vão estar lá. A minha terceira dica, e uma das mais importantes, é que o nosso material de apoio também está aqui embaixo disponível em PDF. É só clicar e baixar no computador, no celular, onde você quiser ter uma melhor experiência. E agora eu quero te fazer um pedido. Participa comigo, coloca o seu comentário aqui na nossa comunidade, escreve, manda nos grupos, manda no inbox, no direct, aonde você achar melhor, mas se comunica com a gente. Faz essa comunidade crescer, conversa com as suas amigas, dá dicas, traz todo mundo para perto. Quanto mais gente, quanto mais mães participarem, mais a gente vai conseguir ajudar e melhorar a vida umas das outras mais rápido. Eu espero que você aproveite o curso. Boa aula! Olá, sinta-se em casa, seja muito bem-vinda. Essa é a aula 1, Alinhando as Ideias, e eu sou a Thalise Oliveira, criadora do método Amamentar Sem Dúvida. O curso feito para você conseguir amamentar por quanto tempo quiser, sem nenhum desconforto e livre de qualquer palpite. Eu não sei se você está grávida, eu não sei se o seu bebê já nasceu, eu não sei se você teve uma péssima experiência e está tentando recomeçar no segundo filho. A questão é que para todas essas situações, a gente tem solução. E você vai poder acompanhar isso tudo aqui no nosso curso. São 10 módulos. E dentro de cada um deles a gente tem aulas práticas, mas muito eficazes, para te sinalizar e te ajudar a esclarecer qualquer coisa que esteja passando batido aí na sua casa nesse momento tão intenso. Eu quero te contar como a gente vai viver essa jornada juntas. E além disso, eu quero te preparar para um curso recheado de muito conteúdo, de muita conversa gostosa, de muitos momentos legais que a gente vai compartilhar aqui juntas. A gente sabe que o resultado disso são filhos saudáveis, fortes, preparados para o mundo e muito amados e muito acarinhados com esse momento que é tão importante de vínculo entre a mãe e o bebê. Quero te mostrar um pouquinho o que vem por aí e já te deixar umas dicas. Primeiro eu quero começar com para quem é e para quem não é. Esse curso definitivamente não é para quem quer amamentar de forma tradicional, usando o apoio das mamadeiras, utilizando a amamentação como um momento ali do dia, mas nada muito sério, nada que envolva um comprometimento muito grande, nada que envolva perder noites de sono. Definitivamente, esse curso não é para você. Pode ser que num segundo momento eu prepare um material que tenha a sua cara, mas nesse momento o curso é para quem realmente quer amamentar. Além de querer amamentar, quer oferecer o melhor para o seu filho. Além de querer amamentar, quer fazer do jeito certo. Então esse curso é para quem tá com medo, tá com dor, não sabe por onde começar, não quer ouvir os palpites da família e que precisa de um manualzinho básico ali, ó, dizendo tintim por tintim tudo que tem que fazer, mas de uma forma simples e clara. É pra você. Então, se você chegou aqui, a gente já tem muita coisa em comum. Eu já quero saber muito sobre você e eu quero que você compartilhe comigo cada minuto de glória da sua amamentação. Antes de mais nada, eu não sei se você perdeu ou se você chegou a ver o depoimento de uma das pessoas que foram impactadas pelo meu método. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saênia, eu sou amiga da Thalise. A gente se conheceu na gravidez, num grupo de mães. A gente trocava muita informação. A Thalise, na verdade, foi fundamental na minha gestação, assim, porque a minha gestação eu tive trombofilia, eu vim de várias perdas. Eu tinha muito medo do parto, mal sabia eu que o parto era um tiquinho de arroz perto do que viria pela frente. Que o nosso maior desafio depois é a amamentação. E se todas as mães tivessem as informações que eu tenho hoje, que ela deu suporte pra gente, eu tenho certeza que a amamentação teria sido assim, ó, tirada de letra. Eu tive bico fissurado, eu dei fórmula pra minha filha porque eu achava que o meu leite não tava sustentando, palpites, tudo que tu pode imaginar eu passei na gestação. E se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a minha filha não teria ido pra fórmula, a minha filha teria amamentação exclusiva. Ela amamenta até hoje, ela está com 2 anos e 8 meses. Eu ainda dou mamar pra ela com muito orgulho. É um aconchego, né?
É uma troca que toda mãe deveria ter com o filho. O que eu quero dizer pra vocês é que, assim, aprendam sobre a amamentação. Aprendam que quando o neném nasce, a mãe nasce também. Se a gente tivesse as informações, repito, que a gente teve antes, nossa, teria sido muito melhor, muito mais fácil. A mãe precisa desse entendimento, porque a gente que é mãe de primeira viagem não tem noção do que espera. E um curso, uma informação trazida antes, ia poupar muito choro, muito desespero, muitos palpites que a gente tem na gravidez, que a gente acha que vai levar no pé da letra, não levaria, porque a gente estaria bem informada. Eu queria dizer que a Thalise foi, assim, a pessoa mais importante que eu tive na minha gravidez, no pós. Ela me ajudou muito. Ela tem o dom de ensinar. Ela move montanhas. Ela tava lá amamentando no perrengue com a gente precisava de ajuda, ela tava lá, ela ajudava, ela mandava mensagem, ela ligava, ela trocava informações. E pessoas assim, hoje em dia, falta muito, não tem. Queria dizer que eu queria agradecer muito a ela. Eu acho que palavras não são suficientes. Da pessoa maravilhosa, extraordinária que ela é, do suporte que ela me deu e para tantas outras mães. Meninas, mamães, se informem, se cuidem, façam um curso, aprendam sobre o pós, porque na gravidez é o de menos, assim, sabe? Tudo que vier de informação é bem-vinda. Todo mundo consegue amamentar. Acreditem em mim. Obrigada, gente. Beijos. Incrível, né? É muito bacana relembrar toda essa história. Ver tudo que a gente construiu juntas. Eu lembro que o começo não foi nada fácil. A gente tinha milhares de expectativas e nenhum bebê. Mas depois disso vieram muitas aventuras, muitas situações agradáveis e outras completamente desagradáveis. E o importante foi que a gente conseguiu viver e passar por tudo isso. Eu sou muito grata de poder ter acompanhado e participado tanto da vida delas. Mas mais ainda eu acredito que cada uma delas também contribuiu para que eu pudesse construir esse curso e fazer com tanto carinho para vocês. Algumas coisas eu já quero desmistificar de cara para você. Então, no módulo 1, a gente vai ter acesso a muita informação de antigamente, sabe? Muitas dessas coisas a gente nem imagina que já ficaram para trás, mas são importantes a gente retomar. E já no módulo 1, a gente vai trazer ferramentas para você começar a esvaziar a cabeça e conseguir pensar no que realmente importa. O módulo 1, ele é para deixar todo mundo alinhado, a gente ir no mesmo lugar. Se você já sabe alguma coisa, outras pode ser que tenham passado batido. Se você não sabe nada, você vai começar a aprender do zero. E assim a gente vai caminhando. É um excelente alinhamento, um momento muito importante para te dar dicas iniciais que vão fazer toda a diferença durante o processo. Você vai me ouvir falar muito sobre prática, processo, porque tudo na amamentação é uma questão de continuidade. A gente precisa testar, continuar e, se funcionar, a gente vai levando isso ao longo dos meses para nós e para o nosso bebê. Além disso, sobre o que a gente vai falar no módulo 1, ele é muito didático, tá, gente? Simples mesmo. A informação tá ali. É só pegar, abrir e ler. Não tem tempo, não conseguiu assistir o vídeo? Sem problema nenhum. É só dar uma olhadinha, mapear o material, ver em qual módulo tá aquele assunto que rapidinho você tira a sua dúvida. Foi feito para ser mastigadinho, para facilitar a sua rotina com o bebê e não para criar mais uma coisa para você ter que pensar. Combinado? Então vamos lá. No módulo 1 ainda, vê se você está acompanhando comigo. A gente ainda vai falar sobre a nossa colmeia, a gente vai falar sobre os sinais do bebê, a gente vai falar sobre o choro do bebê, além de falar sobre os direitos das mulheres que amamentam. Sabia? Sabia que mulher que amamenta e bebê que mama tem direitos? Muito importante, hein? Ó, espera no módulo 1 que vai estar tudo lá. Já no módulo 2, para as mais interessadas nos assuntos de anatomia, eu sempre fui muito fã, gente. Na faculdade era a aula que eu mais gostava, zerei a vida, 9,8 no boletim, de tão importante que era para mim entender um pouco melhor a anatomia. E quando eu fiquei grávida não foi diferente, eu queria entender o que estava acontecendo, né? Então no módulo 2 a gente vai ter muito assunto sobre colostro, apojadura, leite maduro, importância da água, as bebidas polêmicas, vamos falar de assuntos polêmicos. Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Vem bomba por aí, hein? Eu quero ver se você vai estar preparada para o que eu vou te falar. Não foi o suficiente? Te trago mais. Muitas mães têm muita dúvida, não sabem direito o que fazer, como saber qual que é o bom, qual que é o ruim, se está tudo dando certo ou errado, que é o nosso importantíssimo e ilustríssimo companheiro cocô. A gente vai falar sobre cocô, o cocô do bebê, as formas aí que a gente identifica se tem alguma coisa errada com o cocô do bebê e também cocô do bebê em relação à amamentação, gente. Tem dica super valiosa, porque tem tempos que o bebê pode deixar de fazer cocô enquanto ele tá no peito e é bem legal você saber. Então te explico tudo sobre isso também.
Depois disso, vamos falar de doenças relacionadas tanto à amamentação para a mãe, tá? Então, vamos falar sobre mastite, vamos falar sobre candidíase mamária, vamos falar sobre estresse pós-parto, blues, enfim, vamos falar sobre vários assuntos e também vamos falar sobre refluxo, cólica, gases, arroto, que são temas muito importantes que vocês sempre acabam demandando e querendo saber, então vai estar tudo mastigadinho, com dica, com lista, com tudo assim, ó, prático, prático, prático. Muitas mães com dúvidas em relação a medicamento, então tomavam medicamento antes da gravidez ou quer voltar para uma dieta, algo desse tipo, e aí precisa saber em relação a medicamentos, enfim, vamos falar bastante sobre isso nesse módulo também, explicar para vocês como buscar, né, quais medicações funcionam melhor com a amamentação, né, ou quais não podem funcionar com a amamentação. Então a gente vai trazer essas dicas super importantes para você. Além disso, falar sobre o sono, que é pauta importantíssima, eu sei que para você, para mim e para muitas mães, é uma daquelas pautas que a gente, né, fica ali querendo saber, porque a privação do sono é uma coisa muito cansativa, muito exaustiva para todas nós, mas vamos falar sobre isso também. Então, não dá para perder o módulo 2 de jeito nenhum. Ele é muito explicativo, muito rico em exemplos, então vai funcionar para você entender melhor como tudo isso acontece e é uma das aulas mais legais do curso. E aí, falando sobre prática, Eric, palpite, quero um palpite. É sobre palpite, não? Esse não. Esse sabe sobre o que é? Sobre as duas vilãs da amamentação, Eric. Será que elas sabem quem é? Vocês sabem quem é? O palpite? Ó, não sei. Acho que o Eric tá precisando fazer o curso, pessoal. Mas tudo bem. Sabe o que eu acho? Eu acho que o palpite é um assunto muito importante pra gente tratar. Ó, pra vocês verem, hein? Tá tão dentro de cada um de nós que isso não é um problema, que eu duvido que isso passou pela cabeça de vocês, assim como não passou pela do Eric. A gente vai falar sobre chupeta e mamadeira. Acredita? Acredito. É a grande vilã, tanto que no qual maternidade, que tem plaquinha que não pode. Tem maternidades em São Paulo, gente, principalmente as do SUS, que elas têm uma plaquinha proibido, não entra, tá? Não entra nem chupeta e nem mamadeira, porque são maternidades que incentivam a amamentação. São maternidades com um estilo mais casa de parto, né? Uma coisa mais de acolhimento, um parto mais humanizado, enfim. Mas são maternidades que, assim, ó, é para abolir mamadeira e chupeta. Não entra na mala de ninguém. Vamos falar sobre isso, que são os maiores obstáculos da amamentação mesmo, sem sombra de dúvidas, e eu quero explicar tim por tim, para que não fique nada por falar, para que você não se sinta insegura em momento nenhum. Então, vamos falar muito sobre chupeta, mamadeira, bicos artificiais. Também vamos falar sobre confusão de bico, sobre intolerância à lactose, bebê APLV, que também é uma pauta importantíssima, tá? Então vamos dar uma passada pelo bebê APLV também. Sintomas, né? Sintomas. Tudo, pra gente tentar identificar melhor, pra procurar uma ajuda médica, como fazer, como resolver, o que acontece, a culpa é da mãe, a culpa não é da mãe, a mãe vai dar o leite, vai comprar a lata, enfim. Vamos também falar muito sobre bebê APLV e intolerância à lactose, porque causa muita confusão, mas a gente quer deixar o mais claro possível para que você saiba identificar e para que você saiba o que fazer. Eu tive alguns casos de amigas que eu acompanhei essa questão, algumas foram por um caminho, outras foram por outro. Vou falar sobre tudo isso quando a gente chegar nessa aula. Então, mães de crianças APLV, bebês APLV, vai ter um conteúdo bem legal para vocês também. E aí vamos falar sobre os bicos e também sobre silicone, mamoplastia. Se eu coloquei prótese, eu consigo amamentar? Se eu fiz mamoplastia, eu consigo amamentar? Se eu fiz redução, eu consigo amamentar? Enfim, dúvidas também vão ser sanadas em relação a isso para você. Agora vamos para o módulo 5? Também é um módulo recheado de conteúdo muito bom, que é o nosso módulo sobre o kit sobrevivência. Então, realmente o que é importante, o que eu considero importante, o que eu chancelo, assino embaixo, falo, ó, tem que ter. Se não tiver isso daqui, não tem como.
e quais foram as melhores opções para mim. Então, digo para você o que eu comprei, o que eu usei, o que eu gostei, como eu usei, como eu comprei, como eu gostei. Tudo muito mastigado, para que você também não perca muito tempo. Claro que todas as escolhas que eu fiz são sugestões, mas caso você queira seguir, já fica tudo mastigadinho. Um exemplo pra gente. Eu falo sobre copo 360, a gente fala também sobre as bombas, bomba manual e bomba artificial, a diferença entre elas. Também te ajudo a planejar como que vai ser isso antes, né? Então a gente tem que ter um tempinho ali de planejamento, comprar as coisas para estocar o leite de forma correta, se você vai voltar a trabalhar e você quer amamentar, ou se o bebê vai para a escola e você quer amamentar. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, como dar esse leite, como oferecer esse leite. Aí tem até a experiência do Eric, porque ele foi quem ofereceu leite pro B a primeira vez que eu não estava. Então ele vai contar para vocês também um pouco da experiência dele em relação a isso. E assim, um conteúdo muito rico em relação a toda a parte de planejamento, para que você consiga fazer tudo de uma maneira mais tranquila, uma transição mais tranquila, porque nesse momento é um momento que a gente está geralmente com as emoções completamente fora, né, de tudo, porque a gente precisa voltar a trabalhar, ou a gente precisa se ausentar por algum motivo, e o bebê vai ficar sozinho, e quem vai oferecer. Eu lembro como foi pra mim a primeira vez, eu lembro da minha ansiedade em querer retornar, voltar a trabalhar, como que ia ser aquilo, mas todo o medo, a angústia, a preocupação, e as compras, e como escolher, o que era melhor pra escolher, o que né, era mais, que ficaria mais esterilizado, enfim. Então, vou contar toda essa experiência para vocês. Não era pandemia. Não era pandemia. Então, essa parte do B. B. A adaptação da escola dele o B era novo. Exatamente. O B era pequenininho. O B tinha 5 meses quando ele foi para a escola e eu voltei a trabalhar. E ele já foi direto para um integral das 6:30 da manhã às quase 8 da noite, pessoal. Para vocês terem ideia de como foi essa minha transição. Foi uma loucura, um dos momentos mais difíceis e um dos divisores de água na minha vida, e eu tenho certeza que quando você tiver o seu bebê aí com você e você tiver a questão do trabalho, isso vai ser também um divisor de águas na sua vida, mas eu quero te dar toda a segurança para fazer isso com tranquilidade. E assim, né, gente, vem o módulo 6, que foi o que eu falei para vocês, 4, 5 e 6, impossível perder um trisco de aula, tá? Tem que fazer todas bonitinho uma atrás da outra e rever, porque é o melhor jeito de vocês conseguirem aprender e absorver o mais rápido possível. Módulo 6, a gente vai falar sobre o seu seio na prática. Então, experiência toda de pega correta, de posição, de hiperlactação, de vazamento, do engasgo do bebê, da questão de chupar dedo, vão estar todas no módulo 6. Eu sei que tudo isso são coisas que já passaram pela sua cabeça enquanto você está amamentando, e ter um pouco mais de noção de como fazer tudo isso é muito importante. A questão do engasgo, gente, eu sempre falei, por mim, deveria ser passado como uma aula em escola, uma aula em cursinho do pré-natal, uma aula com o seu médico quando você engravida, porque é uma questão muito séria e que geralmente a gente não é ensinado. Se a gente não for buscar isso, a gente não sabe fazer. Inclusive, todas essas informações que eu tô trazendo hoje, que vocês estão vendo módulo a módulo, elas nada mais são do que um compilado gigantesco de informações que eu fui reunindo ao longo dos últimos 3 anos. Eu passei, eu vivi, eu vivenciei, e por isso eu aprendi, porque foi a cada situação que eu passei, eu fui buscar mais informação para poder fazer com que desse certo a minha amamentação e também para poder te entregar isso, né? Se não fosse tudo isso que eu passei, se não fossem todas essas experiências negativas, talvez eu não teria um curso para te entregar. Hoje tenho, justamente porque reuni tudo isso, compilei tudo isso e trouxe fresquinho, na palma da mão, sem você precisar caçar em 200 lugares diferentes, e às vezes, mesmo caçando, você não encontraria, né, porque por algum motivo o assunto nem passou pela sua cabeça. Tem termos que a gente usa no curso que muito provavelmente nem passaram pela sua cabeça, mas nós vamos trazer para você explicadíssimo, tá, gente? Tudo muito claro, muito fácil, muito simples. Fiquem comigo, vocês não vão se arrepender. Vamos para o módulo 7? Módulo 7, temos os próximos desafios. Então, Eric, a gente acabou de falar de voltar a trabalhar, né? Exatamente. E aí, coração de mãe voltando a trabalhar é um coração que já bate diferente. Minha gente,
Se você ainda não passou, se isso ainda não chegou para você, você vai entender quando chegar por que eu fiz esse módulo. Porque é muito importante. E você que está passando, com certeza você vai me entender. Você que está passando, talvez esteja no momento mais delicado da sua amamentação até agora. Sem saber como se preocupar para esse retorno ao trabalho. Sem saber como se preocupar com a introdução alimentar. Sem saber como fazer sua amamentação prolongada. Mas tudo isso a gente vai tentar esclarecer e vai tentar trazer para você de uma forma muito enriquecedora, para que você veja o que vai ser melhor para você e como você vai poder fazer e como você vai se adaptar, enfim. O módulo 8, ele é mais um dos complementos de assuntos importantíssimos que você deve saber quando você resolve amamentar. Então a gente vai falar sobre os tipos de apoio, consultoras, enfermeiras, bancos de leite, os médicos, os grupos de apoio, os grupos virtuais de apoio, perfis que eu recomendo, enfim. Vamos falar sobre muita coisa interessante, até para te dar sustentação para esse momento. Eu falando é muito legal, você absorvendo tudo que eu trago para você de experiência, eu acho que é incrível. Essa troca que a gente tem é incrível, mas eu quero te dar mais base, eu quero que você se sinta mais segura. Então vou trazer para você também isso tudo para você não precisar ficar procurando. Eu já trago mastigado essa informação para você. Lembrando, é um material que é para você se sentir segura, para você poder andar sozinha, para você poder fazer as suas próprias escolhas e que você julgar que sejam os melhores para o seu bebê, né? No fim das contas, a gente quer um bebê saudável, a gente quer um bebê feliz, a gente quer um bebê rodeado de amor, carinho, atenção, aqueles bebês fofos, maravilhosos, que sorriem para tudo. Mas, se não der para ser assim, tudo bem também, contanto que você esteja confiante do teu processo, confiante do que você está fazendo. E aí, a gente vai indo para 2 módulos que eu acho muito legais, porque eles são bem complementares. Então, no módulo 9, a gente vai falar sobre quem indicou, quem será que indicou isso daí, né? Então, Sociedade Brasileira de Pediatria, vamos falar sobre o Ministério da Saúde, vamos falar sobre o que é indicado, então, sobre o aleitamento exclusivo e sobre o aleitamento prolongado. Vamos falar também sobre a mamanalgesia. Anotem essa palavra. Mamanalgesia. Eu, no começo da minha vida de lactante, eu tive uma época em que o Bento foi vacinado e que não deixaram ele amamentar enquanto ele foi vacinado, e também tive momentos mais felizes depois com ele podendo ser amamentado enquanto ele era vacinado, e eu vou explicar para vocês como isso ajuda no bebê, na sua recuperação e na hora da aplicação também, enquanto a injeção está entrando nele, como funciona essa mamanalgesia. Além disso, vamos falar também sobre valor nutricional, vamos falar sobre a formação dos dentes com o uso da chupeta e vamos falar sobre as recomendações sobre o leite materno, sobre peso, a curva do crescimento, gente. A curva do crescimento é um grande mito, tá? Não falando como pediatra, porque eu não sou, mas como alguém que amamentou, como ouvi de muitos especialistas que eu sigo, que inclusive vão estar lá no módulo 8, a questão do peso, gente, não é a primeira a ser avaliada quando o bebê vai numa consulta do pediatra mensalmente, ou enfim, na primeira semana, ou mensalmente e tudo mais. A questão do peso, se todo o resto estiver funcionando muito bem, estiver fluindo muito bem em relação à sua amamentação, muitas vezes o bebê ele é um bebê realmente mais magro, ou mais leve, ou maior, mais gordo, mais, né? Então, cada criança, cada bebê vai reagir de um jeito, é basicamente um mito, realmente. Tem ali uma curva onde tem que estar mais ou menos? Tem, mas se tiver um pouco para menos ou um pouco para mais, não tem problema nenhum. Isso já tira um peso enorme das nossas costas, porque competir com o valor calórico da fórmula é muito complicado. Mas falaremos sobre feijoada e sobre frango grelhado já, numa aula mais pra frente. Espera que eu falo disso depois. Qualquer peso emocional que tirar é ótimo. É um peso a menos, é uma... Lembra de beber água. Tchim. Esperando você, hein? Espero que você esteja me assistindo com sua garrafinha do lado. Inclusive, depois eu vou mostrar pra vocês como era o meu apoio de poltrona, porque eu acho que eu tenho ele por aí ainda. Se eu tiver, eu trago ele pra vocês. Vocês me cobram, tá? Me cobrem, por favor. Inclusive, se você não tiver garrafinha, se você não tiver o seu próprio copo, um copão grande, aqueles copos de academia, geralmente, enfim, vai procurar, tá? Vai comprar uma garrafinha, compra uma garrafinha de água do mercado mesmo, não tem problema.
Meu, De 2 litros. a de 2 litros, um Tupperware, gente, compra qualquer coisa, tá? Mas compra um lugar para você armazenar a sua água e você fazer a sua hidratação todos os dias constantes, hein? Precisa tomar muita água. É momento de tomar água. Pode deixar para qualquer outra hora fazer qualquer outra coisa, mas agora é momento de se hidratar. E no módulo 10 a gente traz para você um compilado do puerpério. O desafio que é passar pelo puerpério. Eu quero trazer para você o que ninguém te conta sobre o pós-parto e o puerpério. Então eu quero trazer para você, no módulo bem descontraído, algumas situações que eu passei ou que eu vi amigas passarem, que se alguém tivesse me contado ia ter sido tudo muito mais fácil. Primeiro que ia ser alguns sustos a menos, né? Eu já ia ficar muito mais tranquila em relação ao que estava acontecendo comigo. E segundo, gente, que muito mais gente passa por isso do que a gente imagina. Então, só da gente compartilhar e fazer essa troca, eu te dou a liberdade de sentir isso também. E tá tudo bem, vocês vão ver. Eu passei por cada uma, gente. Pobre coitado do Eric, além de ter um bebê recém-nascido em casa, ele tinha que ter uma paciência de Jó, porque cada situação que eu vivia era um muro de lamentações. Mas vamos deixar isso para a parte cômica do nosso curso lá para frente, lá no módulo 10. E aí, gente, todo o resto, todas as surpresas, todos os bônus, todas as coisas que eu quero trazer para você, todo o bate-papo que a gente vai ter, tudo isso que eu quero que a gente construa juntas, tanto quem tá passando pela experiência de uma forma que ainda não conseguiu vivenciar muitas dessas coisas, mas muitas mães já vivenciando intensamente várias coisas. Eu quero que sejamos um grande grupo unido em prol de trocar informação, em prol de nos acolhermos, nos acompanharmos, nos cuidarmos. Mais importante do que qualquer coisa que a gente viver nesse momento é se sentir segura, confiante, para poder entregar o melhor para o seu bebê. Eu sei que o objetivo é sempre o mesmo, então eu espero que esse curso seja um divisor de águas na sua vida. Eu não sei se você vai ser profissional, eu não sei se você vai ser uma mãe que vai amamentar, eu não sei se você vai ser uma mãe que vai desistir pelo caminho, mas eu espero que isso seja um divisor de águas na sua vida, porque eu sei que é transformador. E aí eu quero contar com você, eu quero que você me conte como está sendo para você, e eu quero poder te acompanhar e te ajudar a resolver o que você está passando aí sozinha. Vamos para nossa primeira aula de fato, que a primeira aula a gente nunca esquece? Vamos lá então.